Olá, estou aqui para falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Quão importante ela é para a igreja, para o mundo cristão. A ceia do Senhor, ela é parte do culto e ela foi instituída por Jesus em Mateus 26, que também se encontra nos evangelhos de Marcos e Lucas. Também em João, embora não com as palavras da instituição de Jesus. E por que a ceia é tão importante? Bom, ela é importante porque é um comer e beber. É o único momento em que Jesus manda fazer algo que se refere ao comer. Aqui a gente tem que ver algo diferente. Aqui há algo diferenciado. Jesus dizendo para nós fazer isto todas as vezes em memória de mim, para a igreja continuar a fazer. Aí a pergunta que fica: será que ali existe um comer meramente de pão para a lembrança? Porque se é um comer meramente para a lembrança, nós fazemos várias coisas que nos podem lembrar. Por exemplo, eu tenho uma cruz aqui na minha camisa e isso pode me lembrar do sacrifício de Jesus. Tem até uma coroa aqui. Então, tem várias coisas que poderíamos fazer para lembrar. Por que Jesus instituiu uma? Por que ele colocou pão e vinho? Aí é que está a questão. Nós, olhando o momento em que Jesus instituiu a ceia, nos aponta para algo maior do que um comer e beber para a memória. A ceia foi instituída no contexto da Páscoa. Na Páscoa, era comum ser morto um cordeiro. Isso para os israelitas relembrarem a saída do Egito, a libertação. Lá em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa é instituída. Quando Jesus, no contexto da Páscoa, ele institui a ceia, ele está fazendo uma relação. Exatamente no momento, no contexto da Páscoa. A gente sabe que o Cordeiro de Deus é Jesus. Ele que foi dado por Deus para ser Cordeiro para a expiação dos pecados do mundo. Naquele momento em que Jesus estava com seus discípulos para celebrar a Páscoa, Jesus chama a atenção dos discípulos para algo diferente do Cordeiro da Páscoa, do animal que era morto ano após ano, nas casas dos israelitas, no templo, mas para fazer parte do corpo familiar ali, como foi instituído em Êxodo. Cada família tinha o seu animal, o seu cordeiro, para falar da libertação. Jesus também é a libertação, só que é a libertação dos pecados. Quando Jesus na ceia, onde era morto e comido o cordeiro, ele chama a atenção para um pão, é porque aquilo ali não é meramente pão. Até podemos acreditar e entender que um cordeiro faria uma semelhança melhor com o seu sacrifício, já que tinha claramente ali o sangue, a carne do animal, e sempre lembrava ao povo a libertação. Mas a libertação que Jesus estava trazendo não era a libertação do Egito. Ele tira o foco exatamente do animal, do cordeiro, e ele, falando do seu sacrifício diante dos seus discípulos, ele toma o pão. Ele toma o pão, dá aos seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo.
ele não diz, isto é para a memória do meu sacrifício. O fato dele dizer mais à frente, faça isso em memória de mim, não anula o fato dele ter chamado a atenção para o pão, ter dito para comer e dito, isto é o meu corpo. Claro que é em memória, porque nós não estamos vendo Cristo como ele estava no seu corpo, nos seus acidentes de corpo, como ele estava e como ele está no céu. Mas quando ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós para perdão dos pecados, ele está fazendo um link do seu sacrifício, está relacionando com os sacrifícios dos cordeiros, mas dizendo que o dele é o sacrifício de uma nova aliança. Este é o sangue da nova aliança no meu sangue, em relação ao sangue. No mesmo aspecto do pão, para tomar e comer, tomar e beber. Mas ele fala que o pão é o corpo dele. E o contexto, como eu vinha falando agora, tem total implicação para entendermos o que estava acontecendo ali. Porque, por exemplo, os animais mortos em sacrifícios, não todos, porque o contexto levítico, o contexto israelita de sacrifício, tinha várias espécies, holocausto, oferta de manjares, vários tipos de oferta. Aqui a gente chama a atenção especificamente para o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro que era morto, ele também era comido por aqueles que participavam. A forma de se identificar, de estar relacionado com o cordeiro morto, era comê-lo. Não adiantaria o cordeiro ser morto e a pessoa não comer cordeiro. Então não estaria se identificando com aquela libertação, aquela expiação. Tem um texto aqui em Levítico 10:16, que Moisés repreende os filhos de Arão por eles não levarem a comer o sacrifício que foi oferecido. Levítico 10:16. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. O cordeiro foi sacrificado, o bode no caso. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou, por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? Se a oferta do cordeiro era feita e era necessário comer para tirar os pecados, não é por acaso que Jesus, ao instituir a ceia, toma o pão, que era algo comum, poderia muito bem ser comido, e não era cordeiro, para não ser como no Antigo Testamento, e ele diz, tomam e comam, isto é o meu corpo. É claro que aqui há uma relação do comer do pão, que como Jesus disse, é o corpo, com o sacrifício que Jesus fez. Por isso que aqui não é meramente em memória, em lembrança. O fato específico de Jesus colocar o pão no contexto da Páscoa nos dá a entender que aquilo ali é nada mais do que a sua simples palavra, isto é o meu corpo. Isso porque na Bíblia, em outras partes, a gente tem o comer com a realidade, comer físico com a realidade espiritual. Por exemplo, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido lá no Éden, aquele mero fruto abriu as portas para a sua condição pecaminosa que eles adquiriram a partir dali. Isso mostra que no comer há uma realidade espiritual muito clara, verdadeira. A gente também pode ver que lá no final, lá no futuro, em Apocalipse fala que aquele que vencer, Deus dará de comer da árvore da vida.
Da mesma forma que o pecado trazia, que o fruto no Éden, da árvore proibida, trazia a realidade do pecado, o fruto, no final, essa relação de comer também mostra, também traz, porque ele diz que a árvore produz até folha que curam as almas, em Apocalipse 22. Então, o comer ali está relacionado também a um receber espiritual, a um receber de uma realidade espiritual. E quando Jesus coloca isso no meio dessa caminhada, tanto do Éden, do pecado, como do final de tudo, para que a igreja faça, ele está, o que a Páscoa sugere, o que a Páscoa diz, ele está dando do sacrifício do cordeiro, que é ele próprio, para ser comido. Exatamente o sacrifício, assim como era o caso do cordeiro. E ali não pode ser também, alguns dizem que é memorial, outros vão mais além. Dizem que é um comer espiritual. Ali também não pode ser um comer espiritual. Por quê? Porque o cordeiro que era morto, ele era comido em sua carne real. Jesus não morreu para tirar os pecados apenas espiritualmente. Ele morreu como um todo. O Cristo morreu, Deus e homem. E quando ele tomou o pão, ele nos disse: isto é o meu espírito dado a vocês. Ele apontou realmente para o corpo sacrificado. Por isso que a gente vê aqui que a ceia, ela é um comer literal do corpo de Cristo. Por isso chamamos isso de união sacramental. Sacramento, aquilo que transmite o que está sendo feito. Comer do sacrifício. É ali que nós nos identificamos com o Cordeiro. E Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios. Tem o capítulo 11 que fala sobre a ceia, mas também o capítulo 10 sobre essa relação do que é sacrificado, e quando você come, você tem parte com aquilo. 1 Coríntios, capítulo 10, onde ele diz que não se pode ter comunhão com os ídolos, porque se você come uma carne sacrificada, você está em comunhão com aqueles ídolos. E ele diz, vocês não podem participar da mesa dos ídolos e da do Senhor. Se você comer com os ídolos, vai lhe identificar com os ídolos. Quando você come da mesa do Senhor, você também está em contato com o Senhor. Não é lembrando apenas, mas em um contato real. Por isso, meus queridos, fujam da adoração de ídolos. 15. Eu falo com vocês como pessoas que têm capacidade de entender. 16. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos este cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? Então vê, a gente não está tomando parte no vinho, a gente não está apenas lembrando. A gente está tomando parte no sangue. Ao beber o vinho, a gente está tomando parte do sangue. Por isso que quando Jesus disse isto, ele falou do pão. Quando ele diz ele está dizendo que é. Não representa, mas é. É a forma que ele instituiu para nos dar a comer do seu sacrifício. E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Em outra versão diz, não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, ali há a comunhão não do pão, mas a comunhão do corpo. E essa ideia de sacrifício e de o corpo de Cristo estar ali é uma linguagem que é usada de forma tranquila no Novo Testamento. Por exemplo, em Hebreus 13,
Hebreus 13, 10. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Há uma realidade na igreja de haver um altar. Altar é lugar de sacrifício. Por isso que a igreja participa do altar do Senhor, onde nos é dado do sacrifício do Senhor. Para terminar aqui, eu vou comentar sobre um texto que até entre nós que cremos no sacramento do altar, na entrega do corpo real e do sangue real de Cristo, é um texto bastante debatido e polêmico, que é João 6. Jesus ali, depois da multiplicação de pães, ele diz que a carne, a verdadeira carne, o verdadeiro pão do céu é ele, que é dado pelo mundo. E que eles deveriam comer desse pão. E que o pão que ele estava dando para o mundo é a carne dele. Aqui a gente vê Jesus falando numa linguagem espiritual, de um comer espiritual que se refere ao crer. João, capítulo 6, verso 49. Os antepassados comeram do maná no deserto. Aqui está o pão que desce do céu. E de fato ele desceu do céu. E ele não está falando que ele é o pão no sentido de canibalismo, de comer o pão. Então aqui ele se refere a um sentido espiritual. Então está claro que aqui não é as palavras da ceia. As palavras da instituição da ceia, onde ele diz, isto é o meu corpo ali, aquele pão é para ser comido, sendo o corpo dele. Aqui ele fala que ele é o pão que desceu do céu e nos dá a entender um sentido espiritual. Mas ele diz uma linguagem muito profunda, muito forte, mais à frente. O pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, ou tem parte comigo. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Embora aqui tenha uma forte referência ao comer e beber da ceia, muitos não colocam aqui uma visão sacramental, não entendem. O próprio Lutero não entendia aqui que se tratava do sacramento da ceia. Mas é possível ver uma analogia muito forte por causa dessa linguagem, que o meu sangue é verdadeira bebida e o meu corpo é verdadeira comida. E não estamos tão longe de entender que aqui é, no mínimo, uma promessa do sacramento. Ainda no século XVI, o teólogo Martin Chemnitz, que é digamos assim, o segundo Lutero, ele fala que aqui há uma promessa que se cumpre por causa dessa linguagem sacramental, dessa linguagem que fortemente nos faz lembrar da ceia, que aqui é uma promessa que se cumpre na ceia. O livro de Concórdia não fala que isso aqui fala da Santa Ceia, que é um livro luterano, de doutrina luterana. Mas a linguagem que é usada para dizer que na ceia é o corpo e o sangue de Jesus é como essa linguagem aqui. O verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue que é comido e bebido. O teólogo também, Johann Gerhard, do século XVII, muito conhecido no meio luterano também, fala que há uma visão primária e uma visão secundária. Numa abordagem primária desse texto, há uma doutrina de que o corpo de Jesus é comido. Só que há um aspecto secundário que isso é literalmente cumprido, vivenciado na ceia do Senhor. E essa relação disso aqui com o que acontece na ceia não é estranha, porque no Evangelho de João, Jesus
faz referências que apontam para sacramento. Por exemplo, no capítulo 2, seu primeiro milagre em Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho. Jesus não era de estar transformando, fazendo esse milagre, transformar água em vinho. Porque ele justamente toma as talhas que carregavam águas da purificação para transformar em vinho, algo que ele colocaria como sendo o seu sangue, para ser bebido para perdão. Por que ele coloca vinho? Claro, estava precisando de vinho, mas logo as talhas da purificação, sendo que é o seu sangue que faz a purificação. Então aqui, mesmo que não seja diretamente, Jesus é como dar uma figura de referência, uma figura do que é o seu sangue, a purificação. E encontramos na ceia o seu sangue. No capítulo 3, a gente não vê ele falando a palavra batismo, mas ele diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ao longo do Novo Testamento nós vemos o batismo como ato de purificação. O próprio Paulo diz que Ananias falou para ele, o Senhor direcionou a ele a palavra: seja batizado e lava os teus pecados. Então o batismo está relacionado à lavagem. Quando perguntaram a Pedro: o que faremos, irmãos? Pedro disse: cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. Então, o que Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, embora não haja uma visão direta sobre batismo, mas aquilo ali fala de um nascer que se cumpre no batismo, um nascer da água. Então, da mesma forma, é muito sugestivo que essa linguagem de João aqui, capítulo 6, esteja fazendo uma referência, não direta, mas uma linguagem que se cumpre, que fica literalmente evidente no sacramento da ceia. Então, quero ficar por aqui com essas observações, espero que eu tenha sido claro nessa abordagem e até uma próxima.